Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de entrar no tema do vídeo de hoje, propriamente dito, eu queria agradecer vocês pelos comentários. Acabou de entrar meu vídeo Gosto Muda e eu já recebi alguns comentários de vocês. E tá muito legal vocês comentando essa questão do gosto, enfim, é um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer, então obrigada pelos comentários e que bom que vocês gostaram. Enfim, tá fresquinho aqui em Curitiba, não tá frio, tá 16 graus, porque é bem atípico pra essa época do ano, por isso estou com um casaquinho. E, enfim, vamos falar sobre o livro do vídeo de hoje, que é o Here I Am, do Jonathan Safran Foer. Eu gosto bastante do Jonathan Safran Foer, então quando esse livro foi lançado ano passado, eu comprei em inglês, já acho que eu tinha até comprado em pré-venda, se eu não me engano. E obviamente que quando eu li, ele já tinha sido traduzido. Ficou Estou Aqui, se eu não me engano. Saiu pela Rocco, não lembro quem que traduziu. Mas enfim, a capa tá bem parecida. Esse aqui é um livro do Jonathan Safran Foer, ele é um escritor americano, aqui tá a carinha dele. Ele tem outros 3 livros publicados aqui no Brasil, Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, e o Tudo Se Ilumina, e o Comendo Animais. Comendo Animais é um livro de não ficção em que ele vai falar sobre consumo de carne, vegetarianismo, coisas assim. É um livro bem interessante, ele não é... Ele começa a escrever e fazer essa pesquisa quando ele vai ter um filho e ele quer pensar um pouco sobre como criar o filho, né? Eu gosto do livro porque ele aborda essa questão sem ser muito... Ele não defende fortemente, eu acho que ele é neutro, mais ou menos, assim, eu gosto disso bastante no livro. E os outros 2 são livros que eu já li há muito tempo, mas que eu lembro de ter gostado muito quando eu li, fazem anos e anos e anos. Não sei como seria a minha relação agora com esses livros. Esse aqui é o primeiro livro que ele publica em 11 anos, então teve um intervalo bastante grande de tempo ali, né? Fora isso, tem um livro também dele, que é o Tree of Coats, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aí embaixo, que é aquele livro que é todo cortadão por dentro, tá? Uma experiência bem interessante de leitura. Bom, dito tudo isso, vamos falar um pouco sobre o Here I Am. Eu entrei no Goodreads para ver as opiniões sobre esse livro aqui, e eu achei bem curioso, assim. Tem bastante gente que deu 1 estrelinha e tem bastante gente que deu tipo 4, 5 estrelinhas assim pro livro. E, então me parece assim que ou você vai gostar ou você vai odiar o livro, né, pelo jeito. Eu gostei bastante. Mas eu achei curioso assim que não tinha muita gente que deu estrelinhas intermediárias, assim, então me parece que é um livro bem curioso esse comportamento, né? Aliás, esse livro tá também no meu desafio de 10 livros para 2017, eu com certeza não vou terminar de ler os 10, mas esse aqui é mais um que eu terminei. Enfim, sinopse. A gente vai acompanhar aqui basicamente a história de uma família, principalmente focado num casal jovem, que é o Jacob e a Julia. Eles têm 3 filhos, o mais velho tá com 13 anos. Tem os pais do Jacob, que também aparecem bastante, que é o Irv e a Deborah, e tem o pai ainda do Irv, que é o Isaac. Então a gente tem 4 gerações dessa família, né, e são os Blocks. Existem alguns outros personagens que aparecem de vez em quando, tipo os pais da Julia, ou amigos, enfim. Mas são bem pontuais, e existem também os primos de Israel. Então na realidade o que aconteceu é o seguinte: Isaac tinha um irmão, não lembro mais o nome dele, bom, tinha uma família grande e tal, e eles foram os únicos 2 que conseguiram fugir do nazismo e coisas assim. O Isaac acaba indo para os Estados Unidos e o irmão acaba indo para Israel. Então a família dos Estados Unidos mantém algum contato com essa família de Israel e parte dessa família de Israel vai visitá-los, então, em determinado momento do livro. O casamento do Jacob e da Julia tá meio esquisito, tem vários episódios que acontecem. Eu acho que quando o livro começa, eles já não estão no mundo ideal, e daí algumas coisas vão acontecendo que deixam as coisas mais sensíveis. Então essa é uma parte bastante grande da trama, né, essa coisa do casamento deles. Tem toda uma questão com o Isaac também, porque o Isaac já tá bem velhinho e eles querem levar ele pra um lar de idosos, ele quer ficar em casa, então tem toda essa questão de lidar com um idoso, que também é bem forte.
O filho mais velho do casal tá se preparando para fazer o bar mitzvah e tá numa espécie de momento de rebeldia, talvez, comportamentos típicos do começo da adolescência, digamos assim, nada muito sério, mas né, na hora assim, também tem essa coisa. E acontece uma coisa bem grande, que é um terremoto que atinge bastante Israel, e em decorrência disso vários problemas políticos e sociais e coisas envolvendo judeus. Aliás, não sei se eu falei isso, né? O Jonathan Safran Foer é judeu e todo o universo do livro gira ao redor dessa coisa de ser judeu e de identidade judia, enfim. E, enfim, é mais ou menos isso que acontece. O presente da narrativa se passa durante 4 semanas, mas o autor consegue colocar muito do passado dos personagens e também um pouco do futuro, do que vai acontecer, o que é bem, bem legal. Então, essas 4 semanas são meio fake, assim, essas 4 semanas do presente da narrativa. Uma coisa que eu gosto muito, 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 muito do Jonathan Safran Foer, eu acho que é um jeito que ele consegue, ao mesmo tempo, ficar muito ligado ao presente, ao contemporâneo. E eu acho que ele consegue fazer uma leitura e ele consegue criar personagens muito, muito complexos e interessantes. Aqui, os personagens são incrivelmente bem feitos, assim. E são pessoas que de vez em quando você gosta, de vez em quando você odeia, elas são complexas, elas, enfim, é muito, muito, muito bem feito. Mas ao mesmo tempo ele consegue, eu acho, colocar essa questão do contemporâneo, dos personagens e tal, dentro de um contexto que mostra como isso é uma linhagem de uma família, como isso tá tudo conectado de alguma forma, como a história do avô, do bisavô e tudo isso vai agregando e tal. E eu acho que é nisso que ele faz muito bem. Esse é um tema que ele explora muito no Tudo Se Ilumina. Também é um tema que de um jeito bastante diferente volta no extremamente alto, incrivelmente perto, extremamente... Eu sempre me confundo. E eu acho que aqui é o que ele faz de melhor, assim. Eu acho que nesse livro ele realmente investe nisso e faz isso com tudo, assim. Ele discute também essa questão da migração, que eu acho que é um tema contemporâneo extremamente importante, que ele lida muito bem essa questão da identidade nessa comparação da família que foi para Israel e da família que foi para os Estados Unidos. Eu acho isso bem legal. O título, o Here I Am, Estou Aqui, é uma referência ao Gênesis, em que o Abraão diz para Deus que está aqui. Ele vai contar e vai explicar, e em vários momentos na vida desses personagens isso vai ser relevante de alguma forma. E uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que ele também faz muito bem, é criar esses paralelos, assim, de acontecimentos. Então, determinados sentimentos que o bisavô lá tá sentindo, o menino de 13 anos também tá sentindo de algum jeito. E essas coisas gigantes que acontecem no mundo, de alguma forma, também refletem um pouco o que as pessoas estão vivendo no nível individual. Então ele cria esses vários paralelos durante o livro, eu acho que ele faz isso extremamente bem aqui. É um livro que, inclusive, eu tenho vontade de reler em algum momento, porque eu acho que quando a gente relê esses paralelos vão ficar até mais evidentes, o que vão, acho que, construindo na história muito. E é legal porque, às vezes, esses paralelos são feitos de um jeito do tipo, olha, isso que você está sentindo, outras pessoas também sentem, e um jeito talvez positivo, digamos assim. Mas em alguns momentos ele é feito como uma crítica também, né? De como que você tá se incomodando com esse probleminha tão pequeno quando tem uma guerra acontecendo, sabe? Então ele vai brincando com esses paralelos de um jeito muito, muito, muito legal. Nessa coisa dele brincar com a cronologia da história, tem uma técnica que ele usa que é interessante, mas que eu achei que ele errou um pouco a mão. Isso foi uma coisa que me incomodou, talvez. Que é... Então ele tá narrando ali ou um diálogo ou uma coisa do momento, e daí você tá chegando no clímax, no momento que vai ter uma decisão, no momento que abre a porta e quem que tá entrando, sabe aquele momento assim? E daí ele, então, quando ele era criança, não sei o que, e daí nesses momentos ele quebra a narrativa, geralmente para criar esses paralelos, inclusive, né? Para criar um paralelo desse acontecimento presente com alguma coisa que aconteceu no passado e tal. É legal, mas eu acho que ele pesa a mão demais, assim, eu acho que ele podia ter feito, ou
acho que uma das poucas coisas que me incomodou no livro é que ele faz isso com muita frequência. E de um mesmo jeito, assim, tem a mesma carinha, tem a mesma estrutura de parágrafo e tal, e isso acabou cansando um pouco. Uma outra coisa que eu acho que ele faz bem é conseguir incluir, eu acho os diálogos dele muito bem feitos, eles me convencem, me parecem ser o jeito que as pessoas de fato falam, e ao mesmo tempo a linguagem do narrador e tal tem uma coisa interessante, enfim. Eu vi nos comentários do Goodreads que teve bastante gente que não gostou muito do tipo de vocabulário, digamos assim, que achou um pouco vulgar, um pouco chulo. Em alguns momentos mas eu acho que isso é muito bem construído e muito coerente com o momento dos personagens e muito bem cuidado e tal. Não é uma coisa que me incomodou, mas eu achei importante mencionar. Na verdade, eu acho que é uma coisa que ele acerta muito bem a mão, assim, ao fazer, sabe? Eu acho que ele sabe dosar, assim. Uma coisa que eu acho bonita, assim, do livro é como ele consegue retratar uma vida familiar, assim. E é exatamente o tipo de família que a gente acha que não vai ter problemas, assim, sabe? Aquela coisa, viveram felizes para sempre, agora o sonho aconteceu, vocês têm trabalhos criativos, vocês têm casas, vocês têm filhos lindos e coisas assim. E é aquela coisa do cotidiano, da rotina e do não sei o quê. E eu acho que ele faz isso muito bem. Dito isso, é sim uma história sobre vida normal, assim, sabe? É um tipo de história que sem uma escrita boa, sem o humor que o Jonathan Safran Foer tem e sem alguns acontecimentos específicos, podia fácil virar uma comédia romântica, assim, sabe? Só que não é. Ou pelo menos pra mim não é. Pra mim é uma história que consegue ir muito além, porque consegue refletir muito sobre a nossa existência, as nossas relações, o nosso jeito de ser no mundo e esse tipo de coisa. Então, enfim, eu acho muito legal. Eu gostei muito do livro. Bom, pessoal, é isso que eu queria dizer. Como eu sei que teve bastante gente que não gostou, caso você tenha lido e não tenha gostado, me avisa nos comentários o que te incomodou, assim, também talvez quem esteja pensando em ler, pode ler a minha opinião de pessoa que gostou, pode ouvir, né, a minha opinião de pessoa que gostou e pode ler a sua opinião de leitor que não gostou do livro e ver se o livro é pra essa pessoa ou não. Mas enfim, gente, cuidado com a minha empolgação, como eu disse, teve bastante gente que não gostou do livro, então deem uma olhada em outras opiniões. Mas enfim, foi uma leitura bem legal. Eu acho que o que pesou também pra mim foi que eu tava vindo de um momento que eu não tava lendo muitas coisas, eu tava só lendo coisas pra faculdade, pra trabalho e tal, e de repente eu tive um tempo e consegui parar e ler de fato, e eu mergulhei muito com os personagens, assim, era o que eu tava precisando, então eu acho que talvez essa questão do momento também pode ter me empolgado mais, assim, com o livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me avisem o que vocês acharam do livro nos comentários, e até amanhã. Tchau, tchau!